O vídeo de hoje é o unboxing da Semana do Consumidor. Se você gosta de livro, não sai daí não. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Andréia Abreu e este é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Por aqui eu compartilho com você todas as minhas leituras, os livros que estão chegando por aqui, coisas a respeito de papelaria, alguma coisa a respeito de papelaria e alguma coisa a respeito do Kindle. Não sai daí não. Vem comigo. O unboxing de hoje é o livro Jerusalém, uma cidade, três religiões, da Karen Armstrong. Livro da Companhia das Letras Bolso, com 575 páginas amareladas, 18 capítulos, com notas, tem índice remissivo, bibliografia, relação de mapas e plantas e um capítulo só sobre a autora. Bem, o nosso primeiro unboxing foi esse livro aqui, da Karen Armstrong, Jerusalém, uma cidade e três religiões. Esse foi o nosso primeiro livro comprado na Semana do Consumidor. Era um livro que eu já queria há algum tempo. Eu já tenho aqui na estante um livro falando a respeito de Israel, da Shapiro. Eu acho que é N. Shapiro. Não tenho certeza, mas eu sei que o sobrenome é Shapiro. Então, eu já tenho aqui um livro a respeito de Israel. E agora eu tenho esse livro aqui da Companhia das Letras, da Karen Armstrong, Jerusalém, uma cidade e três religiões. A Karen Armstrong, ela é uma especialista em religião e, em especial, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, aqui, nesse livro, ela vai falar, né, sobre a cidade de Jerusalém, desde o começo, né, do povoamento daquela região onde está Jerusalém, e depois ela vai discorrer a respeito das três principais religiões e essa problemática em relação a Jerusalém. Eu vou ler para vocês. Aqui a contracapa é um livro de bolso, então assim, não tem orelhas, né, para a gente poder dar uma olhada. A orelha sempre traz alguma informação a mais, mas eu vou ler aqui a contracapa para vocês. Como que saída da pena de Borges ou de Calvino, Jerusalém guarda muito do fantástico e imaginário em seus muros milenares. Mas a cidade toma contornos e significados próprios aos olhos de cada uma das três principais religiões do Ocidente: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. E é sob o prisma dessa geografia sagrada que os estudiosos tentam compreender seu sentido mais profundo. Num livro que abarca desde os primeiros vestígios de povoamento na região até os nossos dias, Karen Armstrong narra toda a história de ocupações e intolerância, mas muitas vezes também de convivência pacífica, que forjou o destino da Cidade Santa e mostra como a aura mítica que Jerusalém adquire para judeus, cristãos e muçulmanos desafia a busca de uma solução meramente racional para os conflitos que até hoje marcam a região. Vamos ver aí, de repente, quando eu for ler, eu leio esse e o livro da Shapiro a respeito de Israel, né? Faço essa dobradinha. A Shapiro também é uma historiadora, no caso a Shapiro é historiadora israelense, então fala com certeza muita propriedade a respeito da história de Israel. Já a Karen Armstrong, se não me engano, a formação dela é Ciências Sociais. Então, esse foi o primeiro livro. Vamos lá para o nosso segundo unboxing de hoje, o nosso segundo pacotinho e último, com a coleção Leste, Memórias de Subsolo, do Dostoiévski. É um livro que já estava na minha lista e eu aproveitei que eu queria ler muito Os Demônios, de Dostoiévski, por conta de um documentário da BP, Os Bolcheviques, e também por conta de um tema que eu venho estudando. Então, aproveitei, peguei os dois. Outro foi esse, Uma História dos Povos Árabes. Então, era um livro que também já estava na minha lista e eu aproveitei. Estes foram os três livros que eu adquiri. O outro livro que chegou por aqui, também de não ficção tem tomado bastante espaço na minha estante,
Ai, ai, ai. Os últimos, eu acho que o último unbox que eu fiz aqui no canal, eu acho que não tem um livro de ficção, só tem não ficção. Mas vamos lá, tô tirando aqui o plástico. E o outro livro que nós temos, também comprado na Semana do Consumidor, foi esse livro aqui, Uma História dos Povos Árabes. Então, nós temos aqui o segundo livro, que é esse aqui. Assim como o primeiro, não tem orelhas, mas tem folhas amareladas. É aquele livro bolso, tem as páginas amareladas, mas infelizmente não tem espaço na lateral para a gente ficar anotando muita coisa. E embora seja legível, a diagramação também é bem apertadinha, tá? Não tem muito espaçamento entre linhas e a letra também não é muito grande, mas dá para você ler. Então vamos para a contracapa, para vocês terem uma ideia sobre esse livro aqui, a respeito dos povos árabes. Desde a Segunda Guerra Mundial, os povos árabes estão no centro das questões mais turbulentas de nossa época. No entanto, sabemos muito pouco deles e de sua história, isso é verdade, né? Até por isso que me despertou o interesse, tá? Quando eu vi essa indicação, dizendo que esse livro era muito bom, eu falei assim, é uma excelente oportunidade para eu ter alguma coisa aqui falando dos povos árabes, que é um povo que a gente tem muita curiosidade de conhecer um pouco mais da história deles. Pelo menos eu tenho. Continuando. No entanto, sabemos muito pouco deles e de sua história. Esta lacuna que Albert Hourani, durante décadas professor de Oxford, vem sanar, apresentando de forma clara e sucinta um enorme volume de informações, partindo do aparecimento do Islã no século VII até a recente reafirmação da identidade islâmica e disseminação dos grupos fundamentalistas. O autor proporciona uma rara e equilibrada visão de todos os aspectos da história das sociedades árabes. Tudo isso sem deixar de fazer um exame completo das instituições sociais, da literatura e outras formas artísticas, da situação da mulher, dos deslocamentos demográficos e da multiplicidade de movimentos religiosos e intelectuais. Esse foi outro livro que chegou por aqui, tá? E que eu acho que vai ser uma excelente leitura, tá? Então, desses livros de bolso aqui da Companhia das Letras, eu já estou fazendo uma coleção. Eu tenho esses dois livros aqui, tem mais o Declínio e Queda do Império Romano, já falei dele para vocês, que eu também tenho interesse em razão dos estudos bíblicos. Então, Declínio e Queda do Império Romano. Depois eu comprei esses dois aqui, tá? E tem outro que eu quero comprar dessa série bolso da Companhia das Letras, que é Rumo à Estação Finlândia, que tem a ver com os estudos de comunismo que eu estou fazendo. Então, duas dicas aí para vocês, me garantiram que são excelentes. Esses foram os dois livros de não ficção da Semana do Consumidor que eu comprei. Os outros dois, são 4, tá, gente? Os outros dois são do maravilhoso Dostoiévski, de não ficção. O primeiro é esse aqui, Memórias do Subsolo, tá? Comprei porque estava num preço bem legal. Deixa eu abrir aqui. Fico até com pena de abrir. Fico até com vontade de deixar no saco, mas já disseram que se você deixar no saco, ele pode estragar. Ou seja, se você deixa no saco, ele estraga. Se você tira do saco, né, dependendo das condições, né, ele também pode estragar. Todo cuidado é pouco. Então é isso, gente. Olha aí. A capa do Dostoiévski. Eu já tenho um livro aqui, um outro livro aqui, porque eu tinha muita vontade de fazer a leitura cronológica das obras de Dostoiévski, para os íntimos Dostô. Então, eu tinha vontade de fazer a leitura cronológica desses livros do Dostoiévski. E aí eu comprei um livro pequenininho, que é como se fosse uma pequena biografia do Stefan Zweig, que ele fez a respeito do Dostoiévski. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, pessoal, esse livro aqui. Já fiz um box dele, do Stefan Zweig, Dostoiévski, Vida e Obra. Vocês podem ver que é um livro pequenininho. Da Dostoiévski tem biografias maiores, né? Tem uma biografia resumida dele e tem uma biografia aí em 4 ou 5 volumes, se não me engano. E tem essa daqui, pequenininha, do Stefan Zweig. E vamos lá para a nossa contracapa. É a coleção Leste da editora 34, maravilhosa.
E eu queria realmente ler Dostoiévski nessa edição da 34. Diz assim: escrito na cabeceira da morte de sua primeira mulher, numa situação de aguda necessidade financeira, Memórias do Subsolo condensa um dos momentos mais importantes da literatura ocidental, reunindo vários temas que reaparecerão mais tarde nos últimos grandes romances do escritor russo. Aqui ressoa a voz do homem do subsolo, o personagem narrador que, à força de paradoxos, investe ferozmente contra tudo e contra todos, contra a ciência e contra a superstição, contra o progresso e contra o atraso, contra a razão e a desrazão. Mas investe, acima de tudo, contra o solo da própria consciência, criando uma narrativa ímpar, de altíssima voltagem poética, que se afirma e se nega a si mesma sucessivamente. Não é por acaso que muitos acabaram vendo neste livro uma prefiguração das ideias de Freud acerca do inconsciente. O próprio Nietzsche, ao lê-lo pela primeira vez, escreveu a um amigo: a voz do sangue, como denominá-lo de outro modo, fez-se ouvir de imediato, e minha alegria não teve limite. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante na orelha. Vai dizer: Memórias do Subsolo inaugura uma nova fase na obra de Dostoiévski na literatura ocidental. No âmbito circunscrito à produção do maior romancista russo, essa narrativa singular antecipa a maturidade do escritor. Os anos miraculosos, segundo expressão do biógrafo Joseph Frank, em que Dostoiévski escreveu os romances Crime e Castigo, O Idiota e os Demônios, que encontrariam uma síntese em Os Irmãos Karamazov. Até a publicação desta novela, em 1864, Dostoiévski era um escritor dotado de alguma percepção social, cujos ensaios filosóficos, conforme a nomenclatura da crítica russa para definir o naturalismo, já traziam uma apreensão do caráter fantástico da realidade. Mas é nesta obra, traduzida pelo ensaísta Boris Schneiderman, que o escritor materializa sua visão abissal dos conflitos morais, psicológicos e sociais que se interpenetram caoticamente de modo a destacar, como única medida do mundo, o desejo humano de salvação diante da morte e da desrazão. A novela é dividida em duas partes. Na primeira, o subsolo, o anônimo narrador destila amargura e escárnio contra as almas idealistas de seu tempo, que confiam ingenuamente na subordinação do homem às leis da natureza como forma de atingir um estado de harmonia social e espiritual. Para o homem subterrâneo, esses palácios de cristal, essas sutilezas do belo e sublime, são quimeras do homem de ação, que reduz os anseios da alma ao bem-estar material, segundo o credo positivista. Por isso, ele preferirá sua existência de zombaria e torpeza, de tédio e inação, a consciência hipertrofiada de quem conhece a essência irredutível do ser humano. O monólogo inicial de Memórias do Subsolo proporciona ao leitor momentos impagáveis de humor negro e anarquismo metafísico. Mas a mensagem desse habitante das catatumbas da existência é clara. Assim, na segunda parte da novela, o propósito da neve molhada, a narrativa das peripécias do homem subterrâneo, leva da galhofa à tragédia. A negatividade do narrador revela seu lado sinistro, quando enreda a prostituta Lisa em sua teia. O espetáculo da autodegradação se transforma em crueldade. Os anátemas contra o humanismo desaguam no desespero e no remorso. O arco que leva da culpa à redenção só se completará nos últimos romances. Mas Memórias do Subsolo já seria suficiente para fazer de Dostoiévski o precursor da melhor prosa modernista. E por último, também de Dostoiévski, Os Demônios. Esse livro aqui, como eu já disse, eu queria fazer a leitura cronológica, mas eu decidi comprar Os Demônios e, na verdade, acabei comprando Memórias de Subsolo, né, porque estava assim, um preço imperdível, mas eu comprei Demônios justamente por conta de um documentário que eu vi na BP, Brasil Paralelo, para quem aí for assinante, assistam, chamado Os Bolcheviques, tá? Eu assisti esse documentário e ao longo do documentário, e em determinado momento lá da história dos bolcheviques, vai dizer que Tolstói estava ali entre eles, mas que logo percebeu no que ia se tornar aquele movimento bolchevique, ou seja, em ditadura, né? Em autoritarismo. E aí ele se afastou, e aí ele escreve Os Demônios.
que é justamente sobre isso. Então, vamos lá. Delícia! Vou começar lendo aqui a contracapa, não sei se eu mostrei essa contracapa aqui. E diz assim: motivado por um episódio verídico, história do documentário lá, Bolchevique, da BP. Se você for assinante, assista o documentário Bolchevique. Se você não for assinante, assine, tá? Motivado por um episódio verídico, Os Demônios, escrito no ano seguinte, é a única obra de Dostoiévski concebida com fins assumidamente panfletários. Entretanto, ao recriar ficcionalmente aquele evento, ou seja, o assassinato de um estudante, o escritor acabou compondo uma obra-prima à altura de Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, que é também um estudo em profundidade do pensamento político, social, filosófico e religioso de seu tempo. Com incrível lucidez e rara compreensão da história, este romance, pela primeira vez traduzido a partir do original russo, chega a ser profético. Nele, o leitor poderá vislumbrar no drama intelectual de Kirillov a antecipação do Zaratustra de Nietzsche e nas ideias de Shigaliov e Piotr, e nas ideias de outros dois personagens, os cruéis fanatismos de Hitler e Stalin. Numa época em que a violência, a ignorância, o terrorismo e a impostura ideológica, verdadeiros demônios que assaltaram o século XX, continuam vivos sob novos disfarces, este é um livro de impressionante atualidade. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, pedindo sempre para vocês não esquecerem de curtir o vídeo. Se não curtiu lá no começo, aproveita, curte agora, comente, deixa aí o seu comentário no box. Se você ainda não for inscrito, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você sempre seja informado dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui hoje e até o próximo vídeo. Tchau!